povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar a continuidade desta programação das Boas Novas, Santo, né? Então, nós vamos começar nesta noite. Hoje estamos conosco, que vai estar conosco é o missionário Márcio Leandro. Então, queridos, vamos voltar à abertura. Agora sim. Bendito seja Deus, oh glória. Jesus é bom, meu querido. Meu querido, muito agradecido por você ter aceitado esse convite de estar aqui nesse 8º episódio das séries Boas Novas. Né? Para mim, uma grande satisfação de estar recebendo você aqui no canal @IADFJ. É um prazer imenso, meu querido missionário Márcio Leandro. Eu que agradeço, quero desde já cumprimentar o amado pastor João Carlos e a todos que estão aí nessa transmissão ao vivo, e estou bem alegre, bem feliz com esse tema. É um tema muito, muito importante, né, para todos nós, né, todos nós que conhecemos a palavra de Deus, todos nós que conhecemos o Senhor Jesus. É um tema muito importante. Espero que todos que estão aí participando ao vivo e que vão participar no gravado, né, sejam edificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela alimenta, ela é um alimento para a nossa alma. Quando nós praticamos a palavra, nós somos alimentados espiritualmente. Isso é que faz a diferença na nossa vida. Isso mesmo, meu querido, meu missionário, meu amigo. O senhor é de Rio de Janeiro, né? Da Baixada Fluminense. Eu estava ouvindo a sua live na missionária Eva Iris e vi que o senhor falou que morava na Baixada Fluminense, ali no Rio de Janeiro, não é isso? Positivo. Para quem não me conhece, eu moro na Baixada Fluminense. Você descendo ali da Serra das Araras, que é muito conhecida, né? Você já vai dar bem próximo aqui à cidade onde eu moro. A cidade se chama Queimados, cidade de Queimados. É o município próximo de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é muito conhecido também. Ô missionário, eu observando a live da missionária Eva Iris com o senhor, eu vi que o senhor é afiado da palavra, viu? É afiado. Glória ao nome de Jesus. A questão é essa que eu coloquei agora, né, no início a primeira fala, né? A palavra de Deus, ela é o manual da nossa vida espiritual, porque nós somos dotado de três, né, em três versões, né? O material, o espiritual e o social, né? Nós temos que aprender e estarmos convivendo entre pessoas, que é o relacionamento pessoal, e nós temos que estar sabendo conviver também entre irmãos e termos a palavra de Deus, como Deus falou para Josué. Assim que Moisés ele morre, Jesus ele levanta Josué. Na verdade, Josué já estava se preparando para assumir o cargo, né, de grande importância no povo de Israel.
e o Senhor, ele levanta Josué e anima ele. E uma das frases que o nosso Deus diz para Josué, que ficou marcado, é essa: medita no livro da lei, medita nela de dia e de noite, porque serás plantados como árvores videiras, né? Árvores que dão fruto. Então, se o Deus que nós servimos, ele dá essa orientação para Josué, então nós temos que pegar isso para a nossa vida. Você sabe por quê, o pastor João Carlos? O senhor sabe por quê que hoje, nos nossos dias, tem muitas pessoas doentes, tem muitas pessoas que sofrem, tem muitas pessoas que são levadas por vento de doutrinas? Você sabe por quê? Porque não querem conhecer a palavra de Deus, não fazem questão, têm a palavra de Deus em sua casa, mas não fazem questão de examinar. E a ela mesmo diz: examinai as Escrituras, porque julgai e ter nela a vida eterna. Se você não examinar as Escrituras, você fica propício a perder, né? Porque o texto é bem claro: olha, você vai ser julgar e ter nelas a vida eterna, examinai as Escrituras, né? Obtém o conhecimento das Escrituras, porque é elas que testificam dele. Dele quem? Do nosso Deus, do Senhor Jesus. É ela que de mim testifica. E julgar e ter nela a vida eterna. Então, nós temos que ter o conhecimento, porque a palavra de Deus, ela liberta, né? Ela liberta o homem. E nós vamos entrar num assunto aqui muito importante, que é o tema, né, desse episódio, né? Isso. É o oitavo? É o sétimo? Oitavo. É o oitavo. O sétimo foi com Eva. O sétimo foi a missionária Eva. Agora nós estamos no oitavo. Oitavo episódio. Isso, missionário. Nós vamos falar de um tema muito importante. Muito importantíssimo. Sabe o que me deixa triste, missionário? É de ver as igrejas, como é que chama? Se declinando, caindo espiritualmente, né? Em pleno século XXI, hoje já não se pregam mais o evangelho verdadeiramente em algumas igrejas. O evangelho foi extinto da igreja, né? Foi banido, né? São poucas igrejas que pregam o evangelho genuíno, né? O evangelho salvífico, né? E eu vejo um declínio grande espiritual. Interessante que eu estava meditando em 2 livros, que é a qual as mensagens de segunda e terça-feira eu vou trazer, e eu estava vendo algo interessante da de terça-feira, que é de uma pessoa que não merecia uma resposta de Deus, mas Deus atendeu a sua oração. De um rei que não merecia uma resposta da oração dele, mas Deus respondeu a oração dele. Mas por quê? É só terça-feira que os irmãos vão ver. E é bom demais quando nós buscamos a palavra de Deus. Mas, meu missionário, vamos voltar aqui para o assunto, meu querido. Aleluia, você aí é da Baixada Fluminense, aí de Queimados, né? E o seu canal, fale do seu canal. Bom, o meu canal, irmãos, tem 2 anos, né? Tem 2 anos que eu criei esse canal. Deus tocou no meu coração de criar esse canal para evangelização. Meu canal é um canal voltado para a palavra. Se você visitar o meu canal e você vai fazer ali uma visita ali, você vai ver que só tem 90% mensagens. São mensagens evangélicas, mensagens evangelísticas, mensagens da palavra de Deus, pregações. Por quê? Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você posta as mensagens? Por que você coloca as mensagens? Os vídeos são bem compridos, né? São vídeos longos, 40 minutos, 50 minutos. O meu objetivo, pastor João, não é ficar famoso na internet. O meu objetivo é
ajudar quem está nesse exato momento que nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Tem pessoas que estão nos hospitais em fase terminal, pessoas que não vai voltar para casa. É dali para a eternidade. Você sabia disso? Você que está me assistindo, que vai me assistir posteriormente, você sabia que tem pessoas que neste exato momento estão nos hospitais, em fase terminal, que nós sabemos que dali ele não volta para casa? E agora, como levar a palavra até essas pessoas? Porque nós tivemos aí um período crítico, né, que é o período da pandemia, né? Nós tivemos esse período aí que a igreja não podia, né, entrar nos hospitais, não podia evangelizar. E como que a gente tem que... Qual a estratégia que Deus tem colocado no nosso coração? A estratégia através da internet. A internet é uma ferramenta muito importante para nós, que sabemos usar ela, né? É importante dizer isso, porque através da internet, nós como cristãos, nós como ministros, né, da palavra de Deus, nós temos a responsabilidade de levar a palavra até as pessoas que estão aí, né? Então, o propósito do meu canal é esse: levar a palavra para outras pessoas, para as pessoas que estão precisando, porque através de uma palavra, Deus pode transformar a vida da pessoa e ela ser uma nova criatura, né, ao lado do Senhor. Então, o propósito do canal é esse: evangelização. Mais nada. Eu não quero... Eu penso o seguinte: eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha profissão, né? Eu prego em várias igrejas aqui do Rio de Janeiro, né? Eu tenho... graças a Deus, o Senhor está me levando a vários lugares. E eu não preciso, sinceramente, falando de coração, pastor João, eu não preciso de ganhar dinheiro na internet, porque o Senhor me sustenta. Meu missionário, me permita aqui dar uma justificativa aqui aos irmãos. É que eu acredito que minha esposa pausou sem querer o evangelista Fernando e a missionária Eva Iris, pois ela foi fazer uma entrega agora de uma encomenda dela, né? Acredito que ela pausou sem querer, viu? Não foi intenção dela. Eu até saí da tela aqui para saber se ela estava em casa, mas não estava, foi fazer uma entrega. Mas eu acredito que ela pausou sem querer, viu? Eu peço perdão ao evangelista Fernando e à missionária Eva Iris, em nome de Jesus. Então, vamos voltar para o assunto. Desculpe eu lhe interromper, viu, missionário? Desculpe lhe interromper. Aleluia. Mas continue. Então, o canal foi voltado para isso, né? Você pode ver que o canal ele é 90%. Tem alguns vídeos de louvores que eu coloco lá, mas 90% do conteúdo do canal é evangelização, mensagem da palavra de Deus. Mas, e com 2 anos... Uhum. Mas é assim mesmo, olha, eu vou confessar ao senhor, eu confesso mesmo, eu não tenho interesse em receber, né, em dinheiro. Mas é como se diz, né? Isso são chamados de... As demais coisas serão acrescentadas. Quando nós fazemos com agrado a vontade de Deus e o nosso coração é voltado para a obra de Deus, buscando primeiramente o reino de Deus, é óbvio que Deus vai acrescentar alguma coisa na nossa vida. Quando chegou para mim no outro canal, né? Chegou e estava vindo direto o e-mail e eu tinha que aceitar para poder o canal entrar na monetização, né? E eu não fiz alardo, os irmãos, são poucas pessoas que sabem, né? Mas eu estou aqui falando abertamente, né? Que quando eu recebi o e-mail do YouTube, né? Para a monetização, aí eu tive que, né, acessar. São chamados de as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando fazemos, o nosso coração está verdadeiramente voltado para a obra de Deus. Exatamente. Então, isso aí é consequência, né? Por isso que eu estou procurando fazer tudo certinho para que futuramente, se vier, vai ser bênção e vai ser tudo para a glória de Deus, né? Sem ambição nenhuma de querer
sem querer aparecer, né? Porque o único que tem que aparecer na nossa vida é o Senhor Jesus. É o Verdade. nome dele, é o nome dele que tem que ser exaltado. Isso mesmo. Eu moro aqui em Queimados, eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério Nissi, né? Nissi. Ministério Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom. O ministério é Nissi. Nós estamos situados aqui, no município mesmo, né? No nosso município. Meu pastor presidente é o pastor Mateus Pompeu, né? Pastora Adna, sua esposa. Estamos trabalhando ali nesta igreja e fora dela também, né? Por que não dizer? Eu estou com um projeto também, pastor João, projeto Arrependei-vos. O Senhor colocou no meu coração, projeto Arrependei-vos. O Senhor colocou esse projeto no meu coração de estar anunciando a palavra nas ruas e nas praças aqui da nossa cidade. A maravilha. E, missionário, Fala. o senhor é natural de onde mesmo? Ah, isso aí é engraçado. É engraçado porque eu vim para cá, eu tinha 18 anos. Já estou até com sotaque aqui do carioca, mas na verdade eu nasci em Guarulhos. São Paulo? Isso. Guarulhos fica quase do lado de São Paulo, né? Quase que unificou, né? Porque o último bairro de Guarulhos é a zona leste, é a zona oeste, não, perdão, zona norte de São Paulo. Uhum. Quase que emendou ali e tornou-se um município só. Quase que Guarulhos, na verdade, quase que Guarulhos ele é engolido por São Paulo. Eu vou dizer, São Paulo é muito grande, é uma cidade muito grande, né, São Paulo, e quando você passa para aquele ABC paulista, meu Deus do céu, é uma cidade dentro da outra, meu irmão. Então, eu nasci lá, depois me criei em Minas Gerais, né? Me criei em Minas Gerais. Eu cresci ali em São Lourenço, sul de Minas. É uma cidade famosa, né, por ter um circuito das águas minerais, né, águas minerais, né, para a saúde. É muito famosa essa cidade por causa dessas águas, né? Muitas pessoas elas visitam essa cidade de São Lourenço por causa dessas águas. Eu fiquei ali, morei um tempo ali, depois voltei para Guarulhos e com 18 anos eu vim aqui para Baixada Fluminense. E aqui eu fiquei e estou até hoje, já vai fazer 23 anos. Não, 24 anos. Que bem, se aproveite e depois você mande a paz para os seus pastores, viu? A sua igreja aí, Assembleia de Deus, Nissi, né? Desde já eu quero deixar aqui a paz do Senhor para o meu pastor presidente, pastor Mateus Pompeu, a sua esposa, a pastora Adna Pompeu, e os demais pastores lá que compõem o ministério da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. E se Deus assim permitir, eu vou estar abrindo a igreja aí em São Paulo, viu? Deus assim permitir, estiver no coração de Deus, estamos aí abrindo um ministério aí, o Ministério da Assembleia de Deus, Uma Só Fé em Jesus, vai ser aberto aí em São Paulo, né? Estamos na dispensação de Jeová, estamos na mão de Deus e pedindo a direção a Deus. Papai do céu é aquele que dá o recurso, né? Aleluia. Mas está chegando, está pertinho já. Mas agora eu não vou ficar por lá não, viu? Não vou ficar por lá não, lá eu vou deixar alguém lá, responsável, né? Pessoa de confiança, vai ficar lá para poder fazer a obra fielmente na presença de Deus. Primeiro eu vou mapear. Então o senhor vai virar um apóstolo. Eu vou mapear. O senhor sabia que muitas pessoas recebem o título de apóstolo, mas não sabe qual é a função do apóstolo? Olha, apóstolo é uma pessoa enviada, né? Que foi enviado por Deus, né? Para abrir caminho, né? Isso, o apóstolo Paulo era o que fazia tendas, que foi um homem que levantou, um missionário que levantou mais igreja. Exatamente. A função
Hoje em dia você vê vários apóstolos aí, mas são apóstolos de cidade, né? Apóstolos de igreja formada. E apóstolos de igreja formada, eu sentiria até vergonha de assumir um título de apóstolo de igreja formada, porque apóstolo, o título do apóstolo é isso que o senhor falou, é ir abrir caminhos e encontrar formar igreja onde não tem igreja, né? O propósito do apostolado é isso, né? Levantar as tendas, né? E eu estava domingo na igreja do pastor Érico Jackson, lá falando sobre missões lá, e até eu entrei nesse assunto, falamos sobre o apostolado, né? Sobre a missão, que tem tudo a ver, né? O apóstolo é uma pessoa enviada, que ele está em missão em fazer a vontade de Deus. E eu trouxe dentro do livro do Êxodo, eu até estou com a minha cola por aqui. Minha cola está aqui, ó. Minha colinha. Meu rabisco. Meu rabiscozinho está aqui, ó. A minha também está aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar dentro do tema aí. Pode ficar tranquilo. Aí, só que eu trouxe 3 tipos de missionários dentro do livro do Êxodo, né? É o chamado Josué, Moisés, Arão e Ur. Cada um tem uma função, né? Exatamente. Cada um tem uma função. Então, foi uma benção lá, viu? Foi uma benção. Só que a garganta do pastor João não estava aguentando, né? Já estava arranhando. Agora eu vou dar aqui um espaçozinho. Quero aqui agradecer a presença de Marcos Barraus, né? Marcos Barraus é um companheiro lá de trabalho. Daqui, Marcos Barraus, está dando a paz do Senhor, né? A paz do Senhor. Ele mora ali em Barra de Jangada, ali em Candeias, Barra de Jangada. Deus abençoe. É lá perto da Ilha do Amor. Lá perto da Ilha do Amor. Tá também. Tá morando bem. Isso, tá aqui também quem, ó? Minha filha na fé. Vanderleia Mendes, Glória. Tá dando aqui, olá. Tá dando graça e paz. Muito. É bom demais ter esse pessoal do nosso lado, né? Mas, meu missionário, meu amigão, vamos adentrarmos para dentro desse assunto maravilhoso, né? Glória a Deus, porque quando nós começamos a falar sobre o apostolado, sobre missão, tem tudo a ver com o assunto de hoje. Tem tudo Exatamente. A ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu queria só tirar uma dúvida antes de entrar no tema, meu pastor João. Posso? Fica à vontade. Eu percebi alguns, desde quando eu comecei a seguir o canal do pastor, eu percebi uma coisa no pastor. O pastor tem pegada de radialista. Eu? É isso. Todo mundo fala isso, rapaz. É porque quando eu comecei a gatinhar no Evangelho, eu tinha uma programação na rádio comunitária aqui em Camaragibe, em outra cidade, né? E um companheiro me chamou para fazer uma programação com ele, né? Pela manhã, logo cedinho, 5 horas da manhã. Aliás, era 5 horas da manhã, bem cedinho. Pegava minha bicicleta velha. Aí minha menina queria ir, que é a mais velha, hoje que está com 29 anos de idade, né? Ela queria ir comigo, eu botava ela no quadro da bicicleta e descia uma ladeira imensa para chegar no centro de Camaragibe, para uma rádio chamada Rádio Camará. E ali eu tinha uma pequena participação somente para fazer oração. Mas sempre eu era aquela pessoa que gostava de observar as pessoas, né? E viu a forma como ele falava, como ele gesticulava diante do microfone, né? Que naquele tempo não tinha uma tecnologia como hoje temos, né? E ele ali falava com aquela desenvoltura, eu disse, rapaz, um dia eu quero ser que nem ele, né? E eu sempre gostava de observar, mas, enfim, eu ainda não tenho uma programação, mas se Deus assim permitir, meu querido, eu vou estar, se Deus assim permitir, está no meu coração, você está no coração de Deus. Uma rádio web e a TV web. Estou trabalhando para isso, só estou procurando um local para fixar, já para que os aparelhos cheguem, que quando você contrata a TV web e a rádio web, eles mandam os equipamentos todinho para fazer a montagem, que vai ser via satélite, entendeu? E quando fizer a transmissão será simultaneamente para todas as plataformas digitais que eu tiver, né? Seja WhatsApp, seja Facebook, TikTok, o que eu tiver de plataforma digital, simultaneamente vai ser transmitido. Então, é uma batalha que eu vou ter que estar enfrentando para conseguir o meu sonho. Não sei se está no coração de Papai do Céu, meu querido, mas é assim, meu querido, é assim mesmo.
mas todo mundo diz, o pastor, o meu pai Osias, né, a missionária Bia Ponte, é o pai da missionária Bia Ponte, ele disse que ele me chama de pastor locutor. Ele me chama de pastor. Que você tem pegada. Eu também confesso ao senhor que eu também já tive uma rádio evangélica comunitária, onde eu morei muitos anos, ali em Itaguaí, Baixada Fluminense também. E rádio, para mim, está no meu sangue. Rádio, comunicação. Depois que eu criei esse canal aqui, eu comecei a me identificar, né, com a transmissão, né, com os conteúdos, e graças a Deus estou aí. Estamos aí. E o senhor vai conseguir esse objetivo em nome de Jesus. Meu querido. Agora, a pergunta de hoje e o tema, que é a mesma coisa, o que significa aceitar Jesus como seu Salvador? Se o senhor viu, a gente fez aquela leitura de João, Evangelho de João 1, né? Do versículo 1 ao 14, para embasar-se dentro do tema de hoje aqui, né? Mas fica ao seu critério, com certeza o senhor já fez o seu rabisco aí, né? Em nome de Jesus. Aleluia, já fez aleluia. As suas ideias estão colocadas aí no papel, glória a Deus, para daqui a pouco o senhor colocar para fora. Mas vamos adentrar, pastor? Olha, chamando o senhor de pastor. Vamos lá. Primeiramente, eu peço desculpa pelo atraso, que eu confesso que eu me atrasei uns 15 minutos. Mas não se preocupe não, viu? Que às 21h30 tem uma estreia da missionária Eva Iris. Então vamos lá. Vamos lá para para fazer a vontade de Deus. Os irmãos que quiserem interagir com o evangelista, fique à vontade, né? Também está aqui conosco, chegou agora, Natália e Emerson, sempre juntos. Olha só, sempre junto pessoalmente, está dando boa noite e também amém. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe, Natália e Emerson. Eita, glória, forte Brasil. Exatamente. Que Deus abençoe. O senhor pode interromper, tá bom? Amém. Eu faço interromper. Vamos começar aqui falando a respeito desse tema, que é muito importante para quem está assistindo e quem vai assistir. Por quê? Porque, primeiramente, né, nós temos que reconhecer. Todos nós precisamos de Deus. Primeira coisa, um pano de fundo dentro do tema, desse tema, dessa mensagem que nós estaremos falando aqui nesses minutos que nos foi concedido. Primeiramente, o pano de fundo para você entender a base espiritual daquilo que nós estaremos falando. Nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Ninguém é autossuficiente. Começa por aí. Ninguém é autossuficiente. Agora, por que o cristão ele tem que ser renascido, tem que nascer de novo? Né? Existe uma grande diferença, pastor João Carlos, de crer, né, de quem crê e do cristão. São duas palavras que parecem ser iguais, mas tem uma grande diferença. Por quê? Porque quem crê, você pode crer em qualquer coisa. Quem crê pode acreditar em qualquer coisa. Tem pessoas que acreditam em tudo, acreditam na natureza, tem pessoas que acreditam, não acredita, deixa de acreditar em algumas coisas, tem outras que já acreditam em tudo, tem pessoas que acreditam em alguma coisa e sempre vai ter alguém que vai crer em alguma coisa. Né? Agora, o princípio da nossa fé, né, a própria palavra fé, ela já tem a tradução própria que diz o respeito do quê? Naquilo que você está crendo, naquilo que você não vê. Né? Mas você tem certeza. Você espera porque você tem certeza. E isso é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não podem ver, mas daquelas que se esperam. Começa aí. A base começa na fé. Agora, ter fé, todos dizem que tem fé. Se você parar para perguntar, se você for
no centro da sua cidade fizer uma pesquisa, você acredita, você tem fé? A pessoa vai falar, eu tenho fé, porque todos nós acreditamos em alguma coisa. Tem pessoas que desde pequeno acreditam numa fé, tem ali pela tradução, né, tradição da sua família, eles são doutrinados a uma fé que para eles é o certo. Né? Eu não quero aqui citar nomes para não ter problemas, né, futuros aí com ninguém, mas nós não precisamos citar nomes, apenas procurar entender aquilo que é proposto. Né? Se você ler o Salmo de número 115, você vai entender o que eu estou falando. Glória a Deus. Ô, meu evangelista, nessa parte, quando fala sobre aceitar Jesus Cristo como como se chama? Salvador pessoal, né? Ser uma salvação pessoal. Nessa pergunta, que é o tema, que é uma pergunta, né? Aqui, às vezes, nós passamos assim, esperamos, pessoal. Aí, a explicação, ou como eu devo explicar essa questão? Agora, para que a gente venha entender, eu devo primeiro o quê? Compreender adequadamente Jesus Cristo, pessoal e salvação. Que essa pergunta, que é do tema, ela tem essas três ênfase, eu posso dizer assim: Jesus Cristo, pessoal e Salvador. Meu Deus do céu, é muito forte quando nós olhamos para esse texto, na qual que eu li aqui hoje, logo quando começou, né, que o senhor mesmo viu, em João capítulo 1, ao versículo 1 ao versículo 14, né, e a razão de Cristo vir, em aceitar Cristo como um salvador pessoal, ter ele pessoalmente, aleluia. O que o senhor, me desculpe interromper a sua ideia, a sua palavra, entende sobre a salvação pessoal, ter Jesus pessoalmente. O que é que o senhor entende? Começa por aí. Primeiramente, eu entendo que começa por aí. A Bíblia, ela vai nos relatar que a salvação, ela é individual. Começa por aí. A salvação, ela não é coletânea, não é um coletivo. Apesar de que o Senhor Jesus, quando voltar, ele vai arrebatar uma igreja. Né? Ele vai levar uma igreja. E igreja, né? A tradução de igreja é um corpo, onde o cabeça é Cristo. Né? E todos nós somos membros um dos outros. O senhor falou tudo agora, viu? Falou tudo, porque tem pessoas que deixam de seguir a Jesus por causa de A e de B, porque o irmão fez uma cara feia, né? Então ele não tem uma salvação pessoal com ele. A salvação dele como é que eu posso... Qual é a colocação que eu devo fazer aqui? Primeiramente, você precisa entender uma coisa. Você que está assistindo a gente e vai assistir depois. Primeiramente, você precisa colocar na sua cabeça e no seu coração que Jesus veio para você. Ponto. Jesus, ele veio para você. Tá entendendo? Glória! É forte, Brasil! Jesus, ele veio para você. Quando você colocar isso na sua mente, né, e no seu coração, você vai ver que as coisas vão mudar. A clareza, as escamas vão cair dos olhos e a clareza vai vir, né, para a sua vida. Por quê? Por que Jesus ele veio, né, para salvar? O propósito da salvação é isso. Né? Eu tive até um outro texto base aqui que relata sobre a mesma coisa, só que ali você avança um pouquinho no mesmo livro de João,
No capítulo 3, você vai ver uma pessoa que era muito influente em Israel, muito influente. Ele era considerado um príncipe dos judeus, ele era um doutor da lei, e ele tinha uma grande dúvida dentro dele. Aí, pastor João, aí eu posso dizer que essa dúvida, ela é universal. Por quê? O que Nicodemos tinha? Qual é a dúvida de Nicodemos? Ele não reconhecia, por mais que ele próprio declarou. Ele disse, ele chegou até Jesus e declarou, Rabi, primeiramente, Rabi, chamou Jesus de mestre. Aleluia. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Ele reconheceu que aquilo que Jesus estava fazendo era verdadeiramente alguém que veio de Deus. Verdade. Só que Jesus mostrou para Nicodemos, olha, Nicodemos, você está certíssimo. Você está certíssimo na sua colocação. Mas Jesus responde para ele e diz assim, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos? Nicodemos, você conhece a lei, você conhece toda a lei, você é um príncipe em Israel, você é uma pessoa importante aqui em Israel, só que além daquilo que você sabe, você precisa conhecer o reino de Deus. E o reino de Deus, você só passa a conhecer o reino de Deus quando você tem um encontro com Jesus. E Jesus, mais na frente, ele vai dizer, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A salvação... Ô, meu missionário, os irmãos que estão aí na live, eles podem fazer pergunta ao senhor? Pode fazer. Então fica aí à vontade para fazer a pergunta ao nosso missionário Márcio Leandro, né? Fique bastante à vontade. E se os irmãos e o missionário quiser que alguns irmãos que estão aí na live queira subir para fazer a pergunta pessoalmente, né? Não sei se o missionário concorda, os irmãos subir para fazer a pergunta pessoalmente, né? Agora, Santo, a pergunta, não faça aquela pergunta capciosa não, viu? Aleluia. Com certeza, aleluia, o missionário está pronto, afiado, porque eu já vi que ele é afiado na palavra de Deus. Então, meu querido missionário Márcio, fica à vontade. Marcos Barral, glória a Deus, que Deus te abençoe, meu querido. Né? Fica aí conosco, vai compartilha aí, compartilha com o pessoal aí de Barra de Jangada, meu querido. Convida aí também o auxiliar Cleiton, convida o auxiliar Cleiton para participar aqui também, né? Missionário Márcio, continue. Então, vamos lá. Nós entendemos que existia um propósito de Deus antes da criação do mundo, que era o propósito da salvação. Quem pensa que o propósito da salvação ele veio através de Jesus, está enganado. Aliás, no início, quando Jesus se apresentou, está enganado, porque esse propósito da salvação, ele já é desde o início da criação. Né? Quando Jesus se manifesta, e qual o propósito de Jesus se manifestar? Foi quando Deus olhou e não viu ninguém capaz de pagar o preço da religação, né? Foi falado com a missionária Eva aqui, né? Da religião, né? Que falava a respeito da religião, o significado que é a religação do homem com Deus. Então, existia um propósito de Deus. Quando o homem peca, muitos, eu posso até ser ousado aqui e dizer que tem muita gente que ainda tem dúvida e pensa que a situação do pecado no Éden pegou Deus de surpresa. Eu quero dizer para você que não pegou. Mas como assim? Porque não pegou. Ninguém pega Deus de surpresa. Ele é onisciente, ele é onipresente. Tem uma pergunta aí? Nicodemos entendeu de fato o sentido de nascer de novo? Acredito que sim. Só
que tem um porém. Nicodemos, ele não assumiu publicamente. Nicodemos não assumiu publicamente. E aí que está o problema de muitos hoje, que acreditam em Deus. Se você perguntar, você crê em Deus? A pessoa, olha, só se for ateu, vai te responder que não. E meu missionário, ele tinha medo de perder a posição também, não era? Exatamente. Por isso que ele não assumiu publicamente. Ele entendeu? Na verdade, na verdade, o fato dele procurar Jesus, ele já estava sendo ali atingido pelo Evangelho, porque o Evangelho faz isso. Uma vez que você ouve, e a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, né? Quando você ouve a palavra, cria dentro de você, já vai nascendo dentro de você uma fé, de que você já vai criando, né, expectativa de ouvir mais, você vai querer ouvir mais. Por isso que quando Jesus fala para Nicodemos, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito, né, foi quando Jesus também falou para aquela mulher samaritana, olha, se você crê em mim, dentro de você vai nascer uma fonte de águas, né? Uma fonte de água. Por quê? O que quer dizer isso, pastor João? É a pessoa, quando ela conhece Jesus e quando ela nasce de novo, ela tem aquela necessidade de poder estar se alimentando de Deus, né? Porque existe uma teoria que diz que o homem, como ele foi criado por Deus, pelas mãos de Deus, o homem, como o homem foi criado pelas mãos de Deus, e depois que ele peca, ele sente um vazio, e o vazio que o homem sente é isso, porque ele vivia, né? Ele vivia ali junto com Deus, com o Pai, com o Criador, e quando ele peca, que ele tem que se separar, cria-se um vazio dentro dele. E é o vazio, porque por isso que as pessoas procuram algo para adorar. O missionário, dentro dessa pergunta do evangelista Fernando, eu quero fazer outra pergunta, né? Essa pergunta é: hoje tem Nicodemos que nasceram, né, vamos dizer, nasceram do Espírito, mas vive escondido? Com certeza. Com certeza tem muitas pessoas que hoje estão se escondendo. Porque é aquele negócio, né? O problema todo, pastor João, é quando Jesus ele fala que a palavra de Deus diz que se vós se confessar, né? Se confessar quer dizer se expressar publicamente. Por isso que quando nós pedimos, quando fazemos o apelo na igreja, né? Acho que essa palavra apelo não fica muito legal, né? O convite. Vou mudar o apelo pelo convite, né? Quando é feito o convite e o pastor e quem está pregando, o pregador, pede para a pessoa se expressar publicamente, é você dizer para toda a sociedade, né? Olha, eu aceito Jesus, eu quero Jesus na minha vida. E o Senhor vai reconhecer você também publicamente. Não é assim que diz a palavra? Se você não se esconder, se você não se omitir, o Senhor também vai confessar você publicamente. É isso que tem muita gente que estão se escondendo. Na verdade, tem outra pergunta aí. Esconde atrás de... Ah, sim. Evangelista Fernando, boa, essa foi boa. Tem muitas pessoas que escondem mesmo atrás, estão se escondendo atrás, né, dos diplomas, né, das suas faculdades, não estão assumindo publicamente. E a questão é muito importante, porque quando... A questão aqui, e o ponto principal dessa pergunta, né, do tema de hoje, tá falando de algo que muito importante, que o próprio Jesus falou. Vocês precisam nascer da água e do Espírito, senão ninguém vai ver a Deus.
Você está me entendendo que isso aqui é sério? Você precisa nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? O que é nascer da água e do Espírito? É você mostrar para a sociedade que você morreu para as coisas, para as velhas práticas. É você mostrar para a sociedade que você, olha, eu estou morrendo para as velhas práticas do pecado, estou nascendo de novo. Agora, quando a pessoa nasce de novo, pastor João, ela tem que ter uma nova identidade, é ou não é verdade? Verdade. Então, existia uma culpa. O homem estava com uma culpa perante a lei de Deus e estava morto espiritualmente. Eu separei um texto aqui e eu queria até aplicar esse texto nessa live, nesse tema, que diz a respeito da salvação. O evangelista Fernando está dizendo que Judas se escondia atrás das bolsas. Da bolsa. Exatamente. Aí a questão era de caráter, né? Questão de caráter, porque Jesus ele separa 12 discípulos e eu confesso que o meu entendimento a respeito de Judas é o seguinte: Jesus já sabia da conduta de Judas. Né? Tem pessoas que pensam assim, mas por que ele, sabendo da conduta, ele chamou? Você sabe por quê? É da mesma forma que ele me chamou também. Porque nós não valíamos nada. Nós não valíamos nada. Mas Jesus, ele escolhe para dar uma oportunidade de arrependimento. Ele dá uma oportunidade de arrependimento para Judas, mas Judas não aproveita essa oportunidade. Ele joga no lixo, ele joga fora. Tá entendendo? Então, é aquilo que eu falei, ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém pega. E Jesus, ele tinha duas naturezas, a natureza homem e a natureza divina. Então, não tinha como pegar Jesus de surpresa. Quando Jesus ele vai para pregar para a multidão ali, que ele fala das parábolas, né? A parábola do semeador, a parábola da candeia, eu acho que, se eu não me engano, é Marcos capítulo 4. E Jesus está pregando para a multidão, os discípulos estão lá ouvindo, né? Estão lá ouvindo e aprendendo também com Jesus. E Jesus, ele, ao mesmo tempo, parecia até que tipo assim, era difícil de entender a mente de Jesus, porque Jesus, ao mesmo tempo que ele estava aqui falando com a multidão, ele se apartava dela. E nesse texto de Marcos 4, nós vemos que Jesus deixa uma multidão de um lado e fala para os seus discípulos, olha, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado da margem, e ele sem entender nada, porque Jesus não falou o que ele ia fazer. É verdade. Jesus não comentou com os discípulos o que ele iria fazer. Você sabe o que Jesus estava querendo fazer? E ele já tinha um propósito do outro lado da margem? Que os discípulos não sabiam? É que Jesus já estava olhando para uma alma que estava lá, que precisava de um renascimento, né? de um nascer de novo. Uma alma que estava... Missionário, ele nunca ia para um lugar por acaso. Exatamente. Jesus sempre tinha tudo planejado. Tudo planejado. Era tudo planejado. Quando ele passa, que ele sai de Belém, ele sai de Nazaré e vai para Jerusalém, e era a última vez que ele ia entrar em Jerusalém. Você acha que ele passou ali por acaso? Você acha que ele já não sabia que ali tinha um cego, né? Um cego que precisava de voltar a ver? Porque se você estudar bem a vida de Bartimeu, você vai ver que Bartimeu era um judeu que precisava, né? Ele precisava de recuperar a vista porque ele era muito importante. Ele era muito importante para o ministério. E Jesus passou ali pela última vez, era a última vez que Jesus ia passar por ali, Jesus estava dando uma oportunidade para Bartimeu. Tanto que o clamor de Bartimeu
parou Jesus pelo caminho. Nós vemos também, interessante saber que quando Jesus ele volta para Jerusalém, e ele sempre está indo e voltando, indo e voltando. E uma dessas idas e vindas, Jesus fala para os seus discípulos, olha, vamos passar por Samaria, porque é necessário passar por ali. E os discípulos não entendem nada. Os discípulos eles ficam sem entender, porque eles ficam pensando, poxa, mas Jesus vai levar a gente ali para Samaria, logo esse povo que não se dá, né, com os judeus, mas Jesus ele veio para isso, para colocar tudo o que estava fora do lugar no seu devido lugar. Jesus resolveu passar por Samaria porque ele tinha uma grande obra a fazer, a executar na vida de uma pessoa, que era essa mulher ali na beira do tanque. E nós vemos que todos os compromissos de Jesus a finalidade era o quê? Era levar a salvação, porque a mensagem de Jesus era essa, era levar a salvação para todo aquele que crê. E é importante que nós atentamos para isso, porque o objetivo da mensagem, o objetivo da palavra é levar a salvação até as vidas que estão aí. E sabe por que não está tendo, as maravilhas não estão sendo operadas nos nossos dias? Porque nos púlpitos das igrejas no Brasil estão deixando de pregar a verdade que liberta, que salva e que leva a pessoa para o céu. Você está me entendendo? Estou entendendo, filho. Estou entendendo. Então, mesmo. Tem mais alguma pergunta aí? Se tiver alguma pergunta, os irmãos aí, pode fazer a pergunta. O missionário está pronto aqui para responder a você. Continuando abordando a provisão de Cristo, né? O homem estava morto espiritualmente, né? E o homem estava alienado, estava longe de Deus. E Deus, então, ele providencia um plano para resgatar o homem de novo. O que Deus fez? Deus mandou Jesus, seu filho, porque não tinha ninguém capaz de fazer essa missão, de pagar esse preço. Não tinha ninguém capaz no mundo. Então ele manda Jesus, e Jesus vem com essa missão de trazer o homem de volta para Deus. E como que é feito isso? Através da sua salvação, da morte e ressurreição de Cristo. Ele traz, então, ele dá o direito do homem de novo a viver espiritualmente. E como que o homem vai viver espiritualmente? Entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Não tem outra palavra, não tem outro meios, podemos dizer assim, não tem outros meios de você chegar até Deus se não for através do arrependimento. Agora, existe uma questão aí. Vamos lá. O homem entregou a vida para Jesus, se arrependeu e ele foi salvo. Agora está. Por que Jesus vira para Nicodemos e diz para ele, é necessário vos nascer de novo? E quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Eu também. O ser humano ele tem que nascer verdadeiramente de novo. O novo nascimento, nascer do Espírito, ele negar todo o prazer humano, né? Todo o prazer humano. Tudo que a carne deseja, o homem tem que esquecer quando vem o novo nascimento, quando ele nasce novamente. Por isso que quando nós ou as pessoas vão se batizar nas águas, né? Ele faz a sua profissão de fé, né? Se ele verdadeiramente está realmente pronto para o novo nascimento. Porque é negar tudo. É renegar tudo. É morte, né? É uma morte. Você está morrendo para as coisas do mundo. Você não está morrendo para o mundo, você está morrendo para as coisas do mundo, para o pecado. É importante a pessoa dizer isso aqui. Existem líderes no lugar... Você pode ler aí que está bem pequeno aqui para mim. É uma pergunta, eu acredito que é uma pergunta. Existem líderes no lugar que esteve Nicodemos nos seus dias? Existem líderes?
Existem líderes no lugar que esteve Nicodemos? Com certeza. Existe. Com certeza. Existem líderes, sim. Tem líderes que estão... E como identificar que não provaram o verdadeiro nascimento? A Bíblia é bem clara em dizer: pelos frutos se conhece a árvore. É verdade. A melhor resposta para essa pergunta: pelos frutos se conhece a árvore. Não tem como uma árvore boa dar mau fruto, e nem uma árvore ruim dar bons frutos. Então, a resposta que Jesus traria nessa questão aí era isso: pelos frutos se conhece a árvore. Não tem como a pessoa que nasceu de novo, ela viver uma vida passada, uma vida que já passou, uma vida que ela vivia. Não tem como. A pessoa que nasce de novo, ela quer as coisas novas. Você está entendendo? Ela se alimenta. Você pega uma pessoa que é recém-batizado, recém-convertido. Quer ver a diferença? Você sabe por quê? As pessoas que chegam agora, elas são comparadas a uns bebês que estão nascendo, né? São comparadas ao novo nascimento, é isso. É você nascer de novo. E quando a pessoa tá bem bebezinho na fé, ela quer tudo que vem do Pai. Ela quer se alimentar da palavra, ela quer orar, ela quer jejuar, ela quer sair falando e dá vontade nela de sair na rua gritando, sabe? Esse é o novo nascimento, é a pessoa ter essa vontade de estar clamando, né? Estar expressando para outras pessoas aquilo que o Senhor fez na vida dela. O nascimento é esse. O novo nascimento é esse, não tem como. A pessoa que vive apagada, a pessoa que vive no anonimato, eu chamo até de agentes 007. Já viu aqueles agentes 007? É aquele cristão que não quer não quer se envolver com as coisas de Deus. É o cristão, é os líderes, né? Como disse o evangelista, que não querem... meu missionário, ele até não quer ser identificado, às vezes, não quer ser identificado. Olha, eu estou aqui, mas não estou. Então... o agente 007 é o seguinte, ele é um agente infiltrado em algum lugar. Exatamente. E ele. Então, às vezes a pessoa está na rua, mas não identifica ele como um cristão. É isso aí. Porque você falou tudo. Não dá bom testemunho, não é? Ele fala coisa que não convém falar. Às vezes, os próprios líderes de igreja. Né? Vamos lá. Que está notório hoje nas redes sociais, né? Apesar que tem muito fakes aí, né? Mas é notório até isso em jornais nacionais, né? E que mostra alguns líderes, né? Fora do contexto bíblico, né? Exatamente. Então, Nicodemos, ele era um líder ele era um líder. Muito conhecia a Bíblia, conhecia o Torá, né? Conhecia o Pentateuco, olha o nome de Jesus, mas ele não identificava que era um seguidor de Cristo. Ele era um simpatizante, eu quero frisar aqui, ele era um simpatizante de Jesus. Ele simpatizava com aquilo de Jesus, e quando ele procurou Jesus, de madrugada, vale a pena frisar, de madrugada para ninguém ver, então, ao falar com Jesus, Jesus mostrou o caminho do céu a ele, que ele, porém, não o conhecia. Se Nicodemos sabia o Torá, né? Ele era um estudioso, vamos dizer, um teólogo, como é que ele não sabia o caminho do céu? Como não conhecia o caminho do céu? Será que existe? A pergunta hoje ainda procede do evangelista. Existem líderes que não conhecem o caminho do céu? Aleluia. Eu posso bater o martelo que tem ainda líder que não conhece o caminho do céu. Em nome de Jesus. O pastor João Carlos, o senhor frisou muito bem. E se a gente for comentar aqui, a gente vai abrir um leque. E eu estou gostando que está ficando quente aqui o nosso bate-papo. Se a gente for comentar algumas coisas aqui, vai abrir um leque,
né? E nós vamos entender o motivo da igreja estar doente. Tem muitas igrejas hoje doentes, porque a água que está saindo do altar... Preste bem atenção nisso aqui. Vou até chegar mais perto da câmera aqui. Fale, a água... Oi? Fale e não te cales. A água que está saindo do altar está sendo contaminada. O motivo das igrejas estarem enfermas, doentes, inchadas, e práticas de heresias e mais coisas que estão acontecendo nos nossos dias, é que a água que está correndo do altar está sendo contaminada. Mas Deus tem misericórdia daqueles que ainda confiam na promessa. Deus tem misericórdia daqueles que estão fiéis, acreditando no Senhor Jesus, na sua palavra, confiando na sua palavra que é fiel e verdadeira. Por isso que eu digo, se você quer entrar no céu, vai pela palavra de Deus, porque ela é o caminho. O Senhor Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Não tem como entrar no céu se você primeiro não experimentar de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui na minha casa ao dizer isso. Para você que está ouvindo aí, você que vai ouvir, não tem como você entrar no céu, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não vai atrás de pessoas que estão querendo te conduzir para outro lugar. Acredite em Deus. Confia na palavra de Deus, ela é a revelação que nós temos, ela é a palavra mais atual que existe nos nossos dias. Eu costumo dizer quando estou pregando que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. E tem pessoas querendo atualizar. Vai atualizar a sua vida, meu amigo. Você que precisa ser atualizado. Você que precisa ser atualizado. Você que precisa nascer de novo. Você que precisa se arrepender. A mensagem de Jesus é por isso que incomodava os judeus, o meu pastor João. Sabe por que os judeus ficavam incomodados com a presença de Jesus ali? Porque a mensagem de Jesus era arrependimento. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam nascer de novo, vocês estão sendo engordados com a lei, vocês estão achando que a lei vai levar vocês a algum lugar, porque ninguém pôde cumprir toda a lei. O único que cumpriu toda a lei foi Cristo Jesus. Glória! Olha, é chegado também aí o homem que também, rapaz, o homem tem um conhecimento, é o pastor Isaquiel, da igreja Bíblia Aberta, né? Mora aqui perto de mim, né? Mora ali na, se eu não me engano, é Cavaleiro, não, meu Deus do céu, é Cavaleiro, parece que é Cavaleiro, né? O pastor Isaquiel, né? A sua igreja é Ministério Bíblia Aberta, e também tem um canal Analisando, é muito bom. Ele faz as suas análises em cima de algumas questões bíblicas e alguns assuntos atuais que estão aí no país e no mundo. Então, meu querido missionário Márcio Leandro, quando o senhor falou da água amarga, a água contaminada saindo do altar, né, que está do altar saindo, e quero colocar aqui que não são todos pastores, para depois não dizer assim, olha, o pastor João está metendo pau nos pastores. Calma. Viu? Não são todos. Tem homens de Deus, tem mulheres de Deus nas tribunas que traz água limpa, né? Mas se tiver água suja, glória ao nome do Senhor, aleluia, Papai do céu, usa os homens de Deus, como Moisés, pega um galho de árvore e lança na água amarga para virar doce. Bendito seja o Senhor, não é verdade? Então, Deus faz assim. Tem homens de Deus capazes e mulheres de Deus, mas também tem muitos homens que se diz de Deus, né, que só faz vergonha a obra de Deus, só suja ou tenta sujar, que ninguém suja o nome de Jesus. Por mais que faça os seus erros, mas não suja o nome de Jesus, né? Aleluia. Porque ninguém é como o Senhor mesmo disse na palavra, que eu estou aqui ouvindo, viu? É como o Senhor mesmo disse, que ninguém pega Deus de surpresa. Aleluia. Não. Ninguém pega Deus de surpresa. O negócio está esquentando, viu? Está esquentando devagarinho aqui. Aleluia. A palavra de Deus diz que não há nada que está em oculto que não há de se revelar. É forte, Brasil. Então, se você
está levando as coisas de Deus de qualquer maneira, meu amigo, se você está querendo se esconder e achando que a igreja é um meio de você ganhar a sua vida, vai trabalhar e pregue a verdade. Amém? Tem muitas pessoas, o pastor João, tem muitas pessoas que acharam na religião, na igreja, um meio de ganhar a sua própria vida. Só que a palavra de Deus diz que do suor do seu rosto comerás. Isso. Né? Do suor do seu rosto. A Bíblia manda o homem trabalhar. A igreja é local de salvação. A igreja é um local onde entra o pecador, se arrepende e é doutrinado para a salvação. João, nós sabemos que João ele prepara o caminho do Senhor. Foi para isso que ele veio, para preparar o caminho do Senhor. A voz do que clama no deserto. O que quer dizer a voz do que clama no deserto? Deserto estava o povo, estava um deserto, estava sem vida. Deserto significa isso, né? Sem vida, mortos. No deserto não tem vida. Então, o deserto representava Israel. Israel estava sem vida. E qual era a voz que clamava no deserto? Era de João? Não. Era de Deus, do próprio Deus, através de João. É isso que nós precisamos entender. Eu não sou ninguém, eu não faço nada. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo vem dele e é para ele. Nós só somos canais de bênçãos, nós somos instrumentos de Deus aqui na terra. É para levar a palavra, para poder levar a semente de salvação, que é a palavra de Deus. É como diz aquele louvor, né, que eu gostava muito de louvar, ainda louvo ele, já não estou com a voz mais correta de lavar, mas aquele que diz assim, lá no deserto não tem água, não tem pão, lá não tem vegetação, quase nada para comer, lá no deserto tem asfalto e sem calçada, não tem... Agora eu esqueci o nome da letra, mas ela é muito bonita. Eu cantava muito esse louvor, louvava demais a Deus com esse louvor. E é tremendo, porque no deserto, Santo, realmente não tem nada. Deserto na vida da gente é uma escola. Não é verdade? Exatamente. Deserto na vida da gente é uma escola. Essa pessoa fala de salvação e acha que a salvação ela é pela graça, né? Ela é de graça. Mas ela não é. Ela tem uma condicional. É pela graça, mas não é de graça, melhor dizendo. Ela tem uma condicional que o homem também precisa ter a sua participação na salvação. Não é que o homem vai... preste bem atenção. A salvação, volto a dizer, a salvação é pela graça. Ninguém podia fazer o que Jesus fez por nós. Mas o homem que é salvo e alcançado pela graça, ele tem a sua participação dentro do propósito de Deus. E vou trazer vou colocar uma colocação melhor aqui. Deus ele tem um plano para o homem, para a humanidade, e quer que o homem faça parte desse plano. Ele traz o homem, olha, vem, faça parte comigo desse plano que eu criei para vocês. Agora, tem pessoas que não vão querer? Não vão. Vamos voltar lá para Noé. Quando Deus dá a ordem para Noé, você vai fazer uma arca. Enquanto você estiver fazendo uma arca, diz a Bíblia que ele levou cerca de 100 anos para construí-la. Veja bem, olha quanto tempo Deus deu para que as pessoas se arrependessem. Foi pouco tempo ou foi muito tempo? Porque enquanto Noé fazia a arca, ele estava pregando. Ele estava emitindo uma mensagem de Deus. Existe uma sentença a ser executada. Mas Deus, quando dá a sentença, ele também vai dar o escape, o livramento. Antes dele executar a sentença, que ele mesmo outorgou para fazê-la,
para executá-la, ele vai dar oportunidade para o homem se salvar. O homem só vai... O homem não, Deus não pega ninguém assim, ó. Pega ninguém de surpresa, ó. Você não tem... Deus dá tempo para o homem. Deus dá tempo para o homem se arrepender. Agora, aí entra o direito do homem de decidir. Ele vai decidir se ele quer ou se ele não quer. É simples. É isso que a gente não entende. Mas... Diga. O evangelista, ele botou três mensagens aqui, né? E eu queria ler essas 3 mensagens aqui. Né? Primeiro ele colocou: se ele se viu livre quando leu o livro de Romanos. A outra mensagem que ele colocou: disse que viu os portões do paraíso se abrindo para ele. Aí vem aqui a próxima. Ele diz aqui: por isso não é meritocracia humana a salvação espiritual. E agora ele colocou aqui, o evangelista Fernando, do canal Cristão Reformado, ele diz: e vimos o livre-arbítrio que, pela escolha humana, levando aquela geração a perecer no dilúvio. Né? Para os senhores que estão aqui na live, o pastor Ezaquiel, o senhor, o convidado também, missionário Márcio Leandro, né? E nessas 3 mensagens que o evangelista ele trouxe aqui, onde estamos falando sobre o livre-arbítrio, o que o senhor subentende, os senhores que estão aí subentendem nestas perguntas e nestas mensagens que o evangelista Fernando, do canal Cristão Reformado, deixou para nós? Qual é a primeira pergunta? Não foi pergunta, né? Ele falou logo no início, falando sobre o livre-arbítrio, sobre os luteranos, né? E ele trouxe mensagens aqui, né? Que falando sobre que quando Lutero ele viu, né? Livre quando ele se viu livre quando leu o livro de Romanos, né? Oi, pastor. Fale. Eu gostaria de falar um pouco acima da questão que o nosso evangelista Fernando colocou aí. E vimos o livre-arbítrio que, pela escolha humana, levando aquela geração a perecer. O evangelista Fernando deve conotar que aquela geração que Deus destruiu naquela parte do dilúvio foi a geração de Caim. E apenas a geração de Sete, que chegou até Noé, foi que se salvaram na arca. O dilúvio foi para destruir a geração de Caim, que estava muito se multiplicando. Embora o livre-arbítrio imperasse nos desejos humanos, mas foi a geração de Caim que foi destruída ali. Quando Noé, com a sua família, se salvou, foi a geração de Sete, o 7º depois de Adão. Então é preciso ter isso em mente. Então aquela geração, mesmo tendo o livre-arbítrio de escolher a salvação pela arca, sim ou não, não iria escolher, porque era uma geração perversa, era a geração de Caim. Pense nisso. Rapaz, eu vou dizer, viu? Hoje tá uma bênção aqui, né? Eu gosto de conteúdos assim, que é onde vêm palavras de homens de Deus, né? Que estão aqui na plataforma, sempre trazendo os conhecimentos da verdade bíblica para o povo que está nos ouvindo, né? E estou amando hoje estar aqui com o missionário Márcio Leandro, o pastor Ezaquiel, que também subiu aqui conosco e está fazendo seus comentários, o evangelista que está interagindo, né, através das mensagens aqui, né? Ele até colocou outra mensagem aqui, né? Tá muito bom, tá bom demais, viu? Bom seria se ele subisse aqui também, né? Mas olha só o que ele coloca. Então a arca foi só para Noé e sua família? Não. A questão da arca, Deus não fez a arca, não mandou Noé fazer a arca para ele e sua família, não. Deus estava preservando
a natureza e preservando a raça humana. Mas, vírgula, quem poderia entrar na arca? Quem aceitasse o chamado. Veja bem, aqueles que Deus podia mandar sem escolha eram os animais, correto? Deus mandou. Aqueles que Deus quis mandar, mas que precisava de fazer uma escolha, Deus permitiu, deixou Noé fazendo ali, a arca estava ali, eles tinham a oportunidade de entrar, mesmo sendo da geração de como disse o pastor, né, a geração de Cã, mesmo sendo... Hã? A geração de Sete? Não, a geração de Sete foi a geração de Noé. A outra geração, a geração pecaminosa, que era a geração de Cã, né? Eu acho que foi essa geração que o pastor falou. Pastor Carlos. Oi. Posso falar? Fique à vontade. Quanto à pergunta do evangelista Fernando, então a arca foi só para Noé e sua família? Não. Não. O Senhor também deu uma colher de chá a Caim. Exatamente. O Senhor também deu uma colher de chá a Caim, dizendo: se procederes bem, não serás aceito, mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. Então, o Senhor estava também fazendo um apelo pelo livre-arbítrio àquela raça de Caim. Entendeu? Eu não estou pelo amor do sangue do Cordeiro que ainda prevalece na cruz. Não estou sendo capicioso, nem batendo contra ideias e pensamentos dos irmãos. Nós estamos aqui dialogando. É um apostolado meu, um direito que me assiste pensar dessa forma. O que acontece? Aqui se está falando aqui, trazendo também clareza para o povo aqui. Eu mesmo estou me regozijado que eu estou tendo aqui hoje, né? Eu estou mesmo regozijado, porque quando nós falamos aqui, até o próprio evangelista está dizendo, saluto a teologar com os meus colegas, teologar com os meus colegas. Muito bom isso, né? Cada um repartindo seus conhecimentos. E voltando ao assunto de Noé, segura um pouquinho aí, missionário. Voltando ao assunto de Noé, quanto tempo Noé ficou pregando? Houve uma pregação? Houve uma pregação. Ele ouviu a voz de Deus, né? E Deus ordenou ele construir uma arca conforme Deus queria, não como Noé queria. Exatamente. E a duração foi todo o tempo da criação da arca, do projeto. O projeto era... Exatamente. Passou muitos anos pregando e dizendo que viria um grande dilúvio. Exatamente. Para salvar a população. Quem quisesse. E interessante... Acabou demais hoje. Interessante aplicar uma coisa um assunto dentro desse assunto, é que nessa época não se chovia. Então o povo ficou assim, é como hoje. Vamos colocar a situação de hoje. Você sai para a praça, para a rua e fala que Jesus está voltando, o povo está rindo da sua cara. Você está entendendo? Noé estava pregando, olha, vai vir um dilúvio. O povo fala, mas o que é isso? O que é isso? Eles não sabiam. Aí cai dentro da fé. Que a fé é o quê? Eles precisavam ter fé na mensagem que foi pregada. Porque a fé, você acredita naquilo que você não vê. Nós somos bem-aventurados, diz a Bíblia, porque nós não vimos e cremos. É isso que Deus quer ver em mim e quer ver em você. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros,
as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Preste bem atenção no versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E é interessante saber que dom, né, é um presente, né? Dom significa o quê? Um presente. É Deus presenteando o homem. É Deus dando presente. Deus dando uma oportunidade para o homem. Cabe ao homem aceitar o presente ou não aceitar o presente. A pregação de Noé era o quê? Olha, vai vir um dilúvio. Nós vamos... o Senhor, ele vai acabar com tudo isso aqui. Só que a arca está sendo construída. A arca está sendo construída e você precisa entender que o Senhor não quer que você morra. Ele quer salvar você. Olha aí, de novo aí, outra pergunta agora. Qual o detrimento, então, que aplacou a geração de Caim de não nascer de novo, sabendo ser pecadores perdidos? Veja bem, a maldição de Caim, nós sabemos que veio lá de trás, né? A maldição de Caim foi nós sabemos que vem lá de trás. Exatamente dentro disso que o evangelista está falando, é o que eu volto a dizer, de Adão e Eva. Por que quando Eva, no caso, né? Adão e Eva pecaram, e qual foi a sentença que Deus deu? Expulsaram do jardim. Deus não matou eles. Deus expulsou eles do jardim. Por que Deus expulsa Adão e Eva do jardim? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas Deus virou as costas para Adão e Eva? Responde aí. Então, o que está acima é o amor de Deus ou o nosso pecado? O amor de Deus está acima de tudo. Pronto, matou a charada. Porque diz que superabundou, né? O amor de Deus superabunda. Superabundou o pecado, superabundou a graça. Simples. João. Senhor. João. Eis-me aqui, fale, meu filho. Qual foi a última pergunta aí do nosso evangelista? Ele hoje está bem... Escute. Segura aí, meu pastor Ezequiel. Segura aí, viu? Olha, tá aqui conosco, chegou também, tá o meu irmão Joacir Roberto Ferreira do Nascimento. É meu irmão mais velho, viu? É meu irmão mais velho, né? Ele tá dando a paz do Senhor Jesus Cristo aqui, seja bem-vindo. É a primeira vez que hoje ele tá aqui conosco, né? Mas também, meu pastor Ezequiel, sabe quem chegou? Pastor Ezequiel? Sim, tô aqui. Sabe quem foi que chegou? Quem foi? A Josiane tá dizendo eu, porque ela tá entrando também. Olha, eu vou colocar ele aqui para nós, tá certo? É o meu querido evangelista Fernando tá chegando. Opa! Olha ele aí! Tá frio aí, minha amada? Paz do Senhor! Paz do Senhor, meus colegas e irmãos. Primeiro, parabenizar essa live com conteúdo aqui, com compêndio de teologia. Hoje aqui o assunto está bem teólogo. Nós estamos teologando, na verdade. Então, deixar assim os parabéns para vocês, pastor João Carlos, missionário Márcio, pastor Isaquiel, meus colegas aqui na teologia. Hoje nós estamos teologando aqui. E eu, assim, gosto muito desse assunto, como eu falei para vocês, que estou bem soluto e proposto mesmo a teologar com vocês aqui, porque me despertou aqui, olha, assuntos, assim, bem relevantes mesmo. Fiz perguntas aí, né? Deixei algumas perguntas para vocês aí, para realmente a gente se interagir mesmo aí, e a gente, ao mesmo passo, a gente vai extraindo matérias, né? A gente vai extraindo respostas para nossas matérias, né? Isso. Ô, evangelista,
Mas o pastor Ezaquiel me mandou colocar. Aliás, não mandou, ele me pediu, né? E para que eu colocasse novamente aquela pergunta que o senhor fez, né? Sim. Tá aí, viu, pastor? Para o senhor comentar em cima dessa pergunta. Olha o prato aí, que prato gostoso aí. Oh, meu Deus, tá bom demais hoje, viu? Oi, pastor. Ótimo, ótimo. Foi quanto essa pergunta. Ótimo, ótimo, ótimo. Meu evangelista Fernando, você tá afiado hoje, viu? Tem um texto lá no livro de Provérbios, eu não lembro agora, que um ferro amola outro ferro. E a gente está se amolando aqui. Verdade. Escute, quanto o detrimento, então, que aplacou a geração de Caim, foi simplesmente pelo que você levou em apreço o tema, o livre-arbítrio. Entendeu? A geração de Caim desejou mais o pecado, mais errar, mais se afastar de Deus do que optar para a salvação. Exatamente. Exatamente. Pronto. Tá aqui a nossa querida irmã Josi Carvalho. Quem não conhece Josi Carvalho? Ela está dando a paz para todos nós aqui. Josi Carvalho é esposa do pastor Ezaquiel, viu? Glória ao nome do Senhor, está aqui. A Josi Carvalho, a paz do Senhor, minha querida, que Deus continue te abençoando sempre. E no nome de Jesus, Joacir Roberto, ele também está mandando a paz para os irmãos que estão aqui conosco, dizendo Deus é fiel. Amém? Então, pastor, evangelista, missionário, que estão aqui junto comigo, nesta noite aqui, neste banquete que Deus preparou para nós, né? Está uma delícia aqui demais, está gostoso, Santo. Pastor João, eu estou com a Bíblia aberta aqui. Fica à vontade, vou até desligar o meu microfone, vou deixar vocês aí. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, em Efésios, capítulo 1, verso 4, que diz assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso aqui é forte, irmãos. Eu não sei se o evangelista Fernando vai concordar comigo, mas quando diz nos elegeu nele antes da fundação do mundo, traz outro tema aqui que, se eu for falar, nós vamos ficar até a meia-noite ou a madrugada toda. Eu acho que o senhor já deve estar entendendo o que eu estou querendo dizer. A eleição de Deus, a predestinação, se alguém aqui se interessa em saber sobre esse assunto dá pano para manga. Olha, tá comigo a oportunidade, pastor? Pastor João, tá comigo a oportunidade? Fica à vontade, meu querido, fica à vontade, aí tá com vocês aí. Esse versículo... fala, o outro fala, e o depois aí se vai. Esse versículo que o missionário Márcio aí nos leu, né, sobre a eleição, olha, abre um leque aí, na verdade, abre dois horizontes, né? Aí nós vamos ter que passar lá por calvinismo, arminianismo, né? Arminianos e calvinistas, né? Abre duas vertentes aí, né? E esses dias eu estava até comentando com vocês sobre essas duas correntes teológicas, né? Porque nós tratamos um pouco aqui nessa noite, na verdade a gente tratou um pouco aqui sobre essas correntes teológicas. Querendo ou não, foi um discurso que perdurou aí por séculos, Hoje está bem mais assimilado, hoje está sendo mais bem compreendido, né? Tiramos a religiosidade, falamos na live sobre religião, né, pastor João? Falamos um pouco sobre essa religião, que acabou tendo ali uma religiosidade muito obscura, através dessas duas correntes teológicas, mas o que fica para nós, cristãos, né, para nós colegas aqui que gostamos de teologar, né, que nós colegas, porque essa palavra colega já é de próprio teólogos, colegas, que quando a gente fala de discutir assuntos com temas bíblicos, nós estamos teologando, e nada mais que colegas, somos colegas.
alunos de escola, né? Como da classe de Charles Haddon Spurgeon. Seria ótimo, né? Trazer aqui assunto sobre Spurgeon. Então, assim, muito bom mesmo. Nossa, então, assim, falar sobre eleição é muito despertador, porque você vai ter que conhecer um pouco das duas correntes teológicas. Agora, eu estou contigo nessa referência porque, realmente, Deus, realmente, antes da fundação do mundo, ele predestinou todas as coisas. Exatamente. Se nós formos falar sobre predestinação aqui, nós vamos falar até sobre a criação. Deus predestinou até a criação. Positivo. Né? E falar de eleitos, aí nós vamos ter que ler sobre Joe Owen, né, que é um puritano que eu gosto muito, que trata esse assunto aí sobre eleição. Joe Owen, para mim, ele é muito enfático sobre eleição. Para nós poder compreender eleição, eu recomendo vocês lerem uma hora Joe Owen. Ele é calvinista, claro, calvinista, porém ele traz uma vertente, ele consegue extrair de Cristo, ele faz alusão ao que Jesus sofreu na cruz do Calvário, pelos eleitos, porque se você fala que foi por todos, então todos seriam salvos, mas não foi por todos, porque se você coloca o plural, todos teriam sido salvos. Então, essa palavra eleição, eleitos, realmente é os eleitos quem adere o sacrifício na cruz. Evangelista, me permita fazer uma colocação dentro dessa eleição aí, trazendo para o texto de João 15. Sim. João 15. 15 e 16. Deixa eu ver aqui. Dentro dessa eleição, nós vemos que, como o apóstolo Paulo estava dizendo, somos eleitos nele. Sim. Nele quem? Em Jesus. O cabeça, né? O cabeça, isso, exatamente. Então, João 15, ele vai dizer... Você abriu aí? Quer dizer, então quer dizer que uma vez salvo para sempre, né? Exatamente. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Então, a eleição não é nossa. É ele que nos escolheu. Né? Ótimo. Ele que nos escolheu. Então, começa por aí. Ele pagou o preço na cruz para salvar a quem ele quer salvar. E quem ele quer salvar? Aí já entra aqui, ó. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria, o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo os aborrece. Senhores. Oi, tá muito bom demais aqui, Santo. Tá muito bom. Rapaz, tô entre doutores aqui, meu Jesus. Olha, Josi Carvalho está dizendo aqui, eu participo quando posso das lives. O pastor Ezequiel fala muito em vocês. Ela, com certeza, está respondendo a missionária Márcia, do canal Filadélfia Esmirna, né, que a missionária perguntou, irmã Josi, me conhece? Né, e ela respondeu, a missionária. Mas, olha, voltando aqui para o assunto que está muito gostoso, que nem o pessoal lá do Sul diz, né? Lá do Rio Grande do Sul está uma delícia, né? O assunto hoje está bom demais e muito abrangente demais, né? Aí, quando algumas pessoas, senhores, às vezes se faz pergunta. Então, quer dizer que uma vez salvo-se para sempre. Aí outros colocam, e como é que fica aquela colocação do filho pródigo? Né? São perguntas, né? Para tirar algumas dúvidas de pessoas que ficam com essas dúvidas pairando. Quer dizer, uma vez salvo para sempre? Mas me diga uma coisa, e o filho pródigo não se afastou? E por que Jesus ele citou essa parábola do regresso do filho pródigo? São questões que podem ser respondidas e dúvidas a ser tirada aqui no canal IADFJ,
essa programação abençoada. Eu vou jogar essa bola aí pro evangelista Fernando. Menino, o pastor deu para trabalhar. O pastor tá quietinho, né? Bom, eu tenho a minha base para falar sobre assunto de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso daí, infelizmente, né, tem muitas pessoas que pensam dessa maneira. Mas o problema todo é que muitas pessoas apresentam o texto, mas não apresentam o contexto. E todo texto tem contexto. E texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Concorda comigo? Concordo. Pastor, o que o senhor acha aí, pastor Ezaquiel? Então, eu estou querendo falar o seguinte, que sobre o assunto levado em apreço pelo nosso missionário, Leandro, quanto a essa questão de predestinação. Eu também tenho esse pensamento igual a ele, porque Cristo Jesus, foi quem realmente foi predestinado a salvar, né? E nós, predestinado a ele, a salvação dele. Agora, por meio de quê? De um livre arbítrio, se eu quero ou se eu não quero, entendeu? É por isso que na área da ciência, por favor, permitam, me dê essa liberdade de aplicar um pouco assim do lado da ciência. A ciência do ensino da psicologia diz que nós oscilamos num gosto. Uma hora a gente diz que gosta de uma coisa, depois, mais na frente, a gente deixa de gostar daquilo que disse que gostou. E, às vezes, uma outra vez, volta a gostar daquilo que gostava e disse que não gostou e voltou a gostar. Vocês estão me entendendo? Eu estou entendendo positivamente sobre esse assunto tremendo. Mas como toda dúvida requer um esclarecimento, como eu tinha falado aqui para os irmãos, né, para o evangelista e o missionário Márcio, né, Márcio Leandro, de forma que as pessoas às vezes indagam em dizer, em colocar sempre aquela parábola que Jesus contou do filho pródigo. Né? Se somos predestinados, por que o filho se afastou da casa do pai? Né? É como o missionário colocou, fez uma boa colocação. Todo texto tem um contexto, não é verdade? Então, ainda procede, né, essa dúvida que o povo quer tirar, meu pastor Ezaquiel, meu evangelista Fernando e também missionário Márcio Leandro. Essa dúvida, com a forma de vocês enxergar, pastor Ezaquiel, depois o missionário. Então, eu também gostaria muito de ouvir os irmãos. Eu acabei de dizer, né, que nós oscilamos de desejo, né? É muito interessante que o filho pródigo, ele se afastou, ou se desviou, né? E desviou não, vamos dizer, se afastou, mas voltou, ele caiu em si, né? Houve uma consciência, aquela história que falamos lá atrás, arrependimento, remorso e medo, né? Então veio um conceito de cair em si, né? Cair em si e analisou, espera aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Lá eu estava tão bem e voltou. Então existe essas coisas de oscilar de desejo, entendeu? É só uma concepção minha. Fale os outros pastores aí que eu quero aprender também. Olha, eu vou fazer minha colocação aqui, antes de deixar entender para nós aqui, os colegas e os que estão aí no chat aí, deixar uma coisa entendido. Não estamos aqui com o objetivo de dizer assim, a corrente calvinista é a mais correta, é a mais próxima. A corrente arminiana é a corrente teológica mais próxima. Não estamos aqui para defender grupos. Eu não defendo grupos. Eu disse para o pastor João esses dias que eu sou simpatizante por Lutero. Eu sou um luterano. Eu sou um simpatizante por Lutero, porque eu vejo ele extraindo muito de Cristo nos seus estudos, nos seus livros, e ele defende a Bíblia perante
perante uma igreja que você sabe muito bem que foi ofendida, que se sentiu ofendida na época, mas ele se deparou contra aquela igreja e ele, assim, sustentou naquilo que ele acreditava, com base bíblica, sola escritura. Então, a nossa base aqui sempre vai ser o sola escritura. Agora, para nós achar uma base para predestinação, é claro que você vai achar predestinação para escolhidos, na base do serviço, na base da tarefa, por exemplo, um tabernáculo, no templo, no serviço de sacerdotes, serviço de ministério dos profetas, ministério dos reis, ou seja, ministério dos juízes que Deus levantou, você vai encontrar predestinados para o serviço. Deus disse para os profetas quando estava lá no ventre: eu vos conheci antes que viesse no ventre da vossa mãe, eu vos escolhi para profeta, eu vos escolhi para um rei, está entendendo? Casos específicos. Deus predestina também para o serviço. Agora nós podemos, para nós trazer predestinação para a salvação, aí eu gosto de usar um argumento de Wesley. Eu gosto do argumento de Wesley. E olha que Wesley é arminiano. É da corrente de Armínios. Wesley disse assim: depois que eu recebi a verdade, depois que eu ouvi a verdade, né, ela operou em mim, porque é a palavra de Deus que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. O querer do quê? O querer para que o homem seja mudado, o homem seja transformado. Porque a gente viu isso claramente em Nabucodonosor. Deus tirou a percepção dele humana. E ele foi parar na onde? Ele viveu como o quê? Como um animal. Exatamente. Foi vontade de Deus. Foi vontade de Deus ali. Não foi porque ele perdeu o raciocínio por ele mesmo e ficou, né, sem direção nenhuma, não. A Bíblia diz que foi Deus que fez aquilo ali, que Deus tirou aquele parecer dele humano. E ele ficou como um animal, gente. E aí depois Deus voltou nele o entendimento humano, né, o raciocínio, né? Foi Deus. Então tem casos que a gente vê a mão de Deus pesando. É a vontade de Deus operando. Agora, quando eu pego predestinação para a salvação, aí por isso que eu disse para vocês, porque é bom a gente ler John Owen, é bom você ler Jonathan Edwards. Por exemplo, Jonathan Edwards, ele traz o sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado, e no resvalar dos pés. Ou seja, se Deus soltar o pecador, ele cai no abismo, ele cai no tártaro. Se Deus soltar das mãos dele, ele cai no tártaro. Porque na vontade do homem você não vê, você não enxerga ele se decidindo por Deus. Você enxerga claramente. A gente vê em Nicodemos mesmo, você vê em Nicodemos, por que despertou em Nicodemos a simpatia dele de ir até Jesus? O Espírito Santo já estava trabalhando no coração de Nicodemos. Já estava trabalhando, que é o Espírito Santo que trabalha, né? É o Espírito Santo que convence o pecador, né? Do pecado e do juízo, né? O Espírito Santo, né? Isso. Então assim, é um assunto vasto, é um assunto que você vai extrair muita coisa. Claro, trazendo base bíblica. A gente trazendo sempre uma base bíblica. Que é isso aí que vai dar fundamento para a nossa tese, né? Para aquilo que a gente defende. E, missionário Márcio Leandro, a sua forma de enxergar essa área, que foi o senhor que abriu o leque, viu? Sobre... É verdade. Né? Então, fale um pouquinho, meu querido. Fale um pouquinho. Para eu aprender aqui. O evangelista Fernando falou uma coisa muito importante, que tudo está no controle, nas mãos de Deus. Ele tem o domínio de tudo. Começa por aí. A base sólida para nós entendermos isso é enxergarmos a autoridade e a autoridade máxima que está nas mãos de Deus. Ele tem o controle de tudo. Dependente do que vai acontecer, ele já sabe, então ele tem o controle de tudo. Eu separei um texto aqui para dizer a respeito que a predestinação nunca predetermina as escolhas do homem, mas tão somente preordena as escolhas de Deus no que concerne ao seu relacionamento
com as inclinações necessárias e escolhas do ser humano. Deus conhece tudo que vai acontecer, ele já sabe. Isso aí Nós que somos limitados e não sabemos. Por isso, tudo está nas mãos de Deus. Não cabe ao homem a escolha, cabe a Deus impor aquilo que ele quer. Então, o que aconteceu com o filho pródigo, né, que o senhor falou? Ele saiu, ele pegou tudo que tinha e saiu por conta própria. Ninguém mandou ele sair. Ele saiu porque ele quis. Nós vemos ali também um direito de escolha dele. O pai poderia muito bem obrigar ele a ficar, porque quem tinha autoridade sobre o filho era o pai. Mas o pai abriu mão e deixou ele ir. Mas o pai sabia que ele ia voltar. O pai deixou ele ir, mas sabendo que ele poderia voltar a qualquer momento. Isso, positivo. O que acontece a salvação? A salvação, ela é um presente, como eu disse, né? Um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. A graça salvífica é um dom de Deus para o homem. O homem recebe o presente e ele tem a responsabilidade de guardar esse presente, né? Em Apocalipse vai dizer que aquele que for fiel até o fim será salvo. Isso. Entrará no reino de Deus. Se for fiel até o fim. Existe um caminho. Nós começamos essa live e nós procuramos entender uma coisa. Deus, ele escolhe você, não somos nós que escolhemos a ele, é ele que nos escolhe. João 15, nós vemos aqui com referência bíblica, dizendo que é ele que nos escolheu. E quando ele escolhe alguém, ele traça uma linha para que a pessoa caminhe, trafegue por aquele caminho ali. Nesse texto que o senhor leu, João, sobre sobre a escolha de Deus da nossa vida, ele é bem enfático, ele diz aí nesse texto que para que a gente venha dar fruto, temos que estar ligado nele. Exatamente. E interessante, pastor João e evangelista Fernando e pastor Isaac. Interessante que o texto também vai dizer, você vai ler, que ele corta os que não estão dando fruto e lança fora. Isso. Ele lança fora totalmente o que não dão fruto. Ele corta e lança fora, né? Já quero aqui, né? Tá bom demais, tá muito bom, evangelista, muito aqui, bom. Aqui, pastor. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lancem no fogo que ardem. Você está entendendo? Que para Deus não tem dificuldade nenhuma. E esse que lança, nessa parte aí, que no final que ele diz que aquele que não tiver nele, ele pega, lança fora no fogo. Então quer dizer que há um período de tempo de arrependimento para quem não está ligado nele, para que possa religar nele. Exatamente. Ele jamais vai executar uma pré-tribulacionista, né? Somos pré-tribulacionistas, né? E então Deus está dando um tempo, como Noé pregou, deu tempo para o povo se arrepender, como também, dentre outros, que Deus deu oportunidades para que se arrependesse, né? É interessante frisar aqui que mesmo que você não esteja ligado, existe um período de tempo para que você se arrependa e volte a religar-se à videira verdadeira, porque Jesus está voltando e vai, sim, com certeza, arrebatar a sua igreja. E a igreja não vai sentir, santo, não vai sentir essa grande tribulação que está para vir, que está para acontecer. Amém? É interessante, pastor, dizer que Deus
Toda vez que Deus vai executar uma sentença sobre a terra, ele, primeiramente, ele vai proteger, salvar, separar os que são dele, os que estão nele. Você pode ver. Senhores, Oi. Escutem, sobretudo, sobre nossas ideias, sobre nossas colocações teológicas, ou até algumas não, como foi dito aí no Salmos 68, 20, que eu coloquei, o salmista descreve dizendo: o nosso Deus é o Deus da salvação, e ao Senhor pertencem as saídas para escapar da morte. O salmista deixa claro que o nosso Deus é o Deus da salvação, como se quisesse dizer, não existe outro Deus que salva, e como se quisesse dizer não, dizendo que salvação só encontra no nosso Deus, o Deus dos crentes, o Deus da igreja. E além do mais, ele disse assim, o nosso Deus é o Deus da salvação. O atributo de Deus é querer salvar. É uma essência de Deus ser salvífico. Note que a salvação de Deus vai tão além que ele chega até a dizer a Caim, se procederes bem, eu te aceito, Caim. Eu te aceito. Proceda bem. Faça bem que eu lhe aceito. Você matou seu irmão, mas eu estou sujeito a lhe perdoar. Desde quando gere em você, no seu coração, uma regeneração, um arrependimento. Eu perdoo você que matou seu irmão. Então, eu estou dizendo isso para que nós entendamos que a salvação, o ato salvífico de Deus, vai muito além da minha e da nossa imaginação. Entendeu, meus irmãos? Seus irmãos estão me entendendo, não é? Não cabe a nós, né? Não cabe a nós entendemos o propósito de Deus. Basta aceitá-lo e viver aquilo que o Senhor tem, né, para nos oferecer. Em João 3,16, está bem exposto o propósito de Deus sobre a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, veja bem, para que todo aquele que nele crê. Esse todo aquele aqui, esse todo aquele que nele crê, está abrindo uma margem para o livre-arbítrio ou não está? Responda aí. É bem interessante você mencionar essa parte, porque não está no plural, está no singular. Exatamente. Entendeu? A todo. Então, porque o missionário mencionou bem, a todo, não a todos. Exatamente. Porque se você põe a todos, você está dizendo que todos, então, estão aceitando, estão recebendo. E, na verdade, não é. Está no singular. Missionário, segura aí, Fernando. Missionário, repita esse versículo, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra, mas tenha a vida eterna.